Bom dia, sexto ano. É um prazer revê-los novamente. Infelizmente, não é olho no olho, é através de uma videoaula, por conta da pandemia que tem assolado o mundo, e nós estamos aqui nesse período de quarentena. Desejando, que dias melhores venham e que logo isso acaba se normalizando o nosso dia a dia, nossa correria, certo? Eu creio que Deus está no controle de todas as coisas, então não é necessário pânico, desespero. Vamos dar continuidade, continuar lendo, revendo os livros, não deixar a nossa mente adormecer, certo? E botar aí em prática os estudos que foi interrompido por 1,5 semanas, né? Então, dando continuidade, pegue o livro de vocês, capítulo 5, nós temos o subtítulo O Egito e o Grande Nilo, trabalhando agora no primeiro subtítulo, que diz assim: História de uma civilização fascinante. Tá? Poucas civilizações exercem tanto fascínio quanto o Antigo Egito. Essa admiração talvez seja motivada pela grandeza das construções egípcias, né, que resistiram ao tempo, pelos mistérios da sua religiosidade, pelos segredos de suas escritas ou pelo desejo que temos de saber mais a respeito das civilizações que existiram antes de nós. E por conta de tudo isso, nós sabemos que essa região aí do Egito Antigo é um lugar muito frequentado por turistas, né, que vão ali para tentar descobrir, conhecer um pouquinho desse mundo antigo que traz aí essa preciosidade, tá, de valores que estão até os dias de hoje muito bem guardados. E falando na página 75, nós temos aí um pouquinho falando que os europeus, tá? Os europeus, eles não só ajudaram a redescobrir a história desse povo, como também ajudou a propagar, a espalhar, certo? Pelo mundo, os achados, os artefatos, a escrita hieróglifa que ali se tinha, mas que praticamente era desconhecido de muita gente, devido pelo fato de não haver alguém que conseguisse interpretar a escrita hieróglifa. E como que eles chegaram a ter acesso a essa interpretação? E Napoleão Bonaparte, certo? Ele, um general francês, quando ele fez uma campanha militar no Egito e chegou próximo a alguma dessas pirâmides, ele disse para os seus soldados, né? A história conta que ele disse: soldados, do topo destas pirâmides 40 séculos vos contemplo. Ou seja, o que ele estava querendo dizer aí a pronunciar essa frase, né? Que era possível, né, a gente imaginar, né, 400 anos atrás, de povos que viveram naquela região, né, que sobreviveram, que construíram, que deram o melhor aí para construir ali aquelas pirâmides. Além dos franceses, temos também outros povos que se interessaram pela história do Egito Antigo e buscaram conhecer melhor essa civilização. O resultado disso pode ser encontrado atualmente em muitas exposições e museus espalhados pelo mundo. Alguma dessas exposições se encontra nos Estados Unidos, em alguns museus da Europa, lembrando que esses achados arqueológicos, essas escritas hieróglifas, tudo que remete à ideia desse povo antigo egípcio, né? Muitos desses artefatos, eles foram tirados do Egito sem a permissão dos egípcios, né? E até hoje existe aí, por conta disso, foi tirado sem a devida autorização deles. Existe essa questão de trazer, aos poucos eles têm trazido para essa região esses artefatos que pertencem ao Egito. Mas
Mas, ao mesmo tempo que esses historiadores europeus, contando aí com alguns americanos, né, a história conta que eles foram, eles tiraram, mas sabemos que talvez se eles não tivessem feito isso, não chegaria até nós com tanta veemência, né, ou com tanta propriedade, muitas histórias desse povo aí que ficou por muito tempo bem guardado, por não haver quem interpretasse aquela escrita hieróglifa. A escrita hieróglifa, ela veio através de uma interpretação de um francês, que demorou aí ao longo de uns 20 anos na Pedra de Roseta, mas a gente vai ver mais pra frente. Agora vamos lá para o subtítulo que fala o Egito e o Nilo. O Egito e o Nilo. O Nilo é um rio, certo? Que é um dos maiores rios que se tem naquela região ali, na região do Egito. Como vocês bem sabem, o Egito está localizado no continente africano, porém sua população maior ela é árabe. A religião predominante daquele povo é islâmica, mas a região, o território, né, o país Egito, a sua localização geográfica é numa região praticamente desértica, solo desértico, seco, né, inóspito. Porém, a presença do rio Nilo vai fazer a diferença naquele lugar, vai atrair os primeiros povos, aí no finalzinho do período, idade dos metais, século V a.C., né? Algum período neolítico, finalzinho do período neolítico, algumas populações que vão começar a fixar moradia naquela região. Mas é interessante saber que o Egito, né, aquela área ali, ela é uma área que se compreende em 3.349.000 quilômetros quadrados. O rio Nilo, né, que banha o Egito, ele é um rio que a sua nascente está localizada no interior do continente africano. E ele vai desaguar no mar Mediterrâneo, né? Como aqui na história mesmo diz. E nesse deságua é um delta de cabeça para baixo, onde deságua esse rio. Mas olha só, o que a história vai nos trazer de interessante? Duas coisas interessantes. A primeira é a questão das enchentes no rio. O rio Nilo, ele tem lá no seu período, no meado do mês de julho até o mês de setembro, o período de enchente, inundações, certo? Aonde o rio transborda, onde o rio inunda, onde ele traz aquele lodo fértil. Quando começa no mês de novembro, as águas começam a voltar o seu tamanho, o seu curso normal, né? E quando chega quase lá no mês de janeiro, eles começam a semear para poder em abril começar a colher. Mas o interessante é que esse rio, quando se transborda, não é por conta que cai chuva em abundância naquela região, não. Aquela região, ela não é um lugar onde que se tem chuvas em abundante por ser um lugar desértico. Essa chuva, ela cai com abundância no interior do continente africano, que é um lugar úmido, tropical, úmido, né? Só que os egípcios antigos, eles nada sabiam disso. Tanto é que a história conta que vai dizer que eles atribuíam essas enchentes, essas águas transbordando aos deuses do Egito, que eram eles o responsável por transbordar o rio, eram eles responsáveis em manter essa água em abundância no período aí de julho a setembro, na qual vai fertilizar o solo, trazer aquele o lodo, né, o humus, que vai fertilizar a terra, e eles vão poder praticar a agricultura. Por isso, na religiosidade egípcia, o Nilo, ele era visto como um deus cujas águas sagradas alimentava todo o Egito. Então, nesse subtítulo, nós aprendemos o Egito e o Nilo. A sua localização geográfica teve sucesso, teve êxodo pela presença do rio
Nilo, da enchente que tinha no mês de julho e setembro, era por conta das chuvas que caíam em abundância, tá, no interior aí da região do continente africano, região que era tropical, e fazia transbordar ali nessa região desértica. O próximo subtítulo nosso vai falar sobre Faraó, o poder de um Deus. Está na página 78. Vocês aí leram até essa página, fizeram um resumo. Alguns de vocês fizeram um excelente resumo, que eu até comentei em sala de aula, que isso ajuda muito na nossa assimilação do conteúdo. E nesse subtítulo aqui que fala Faraó, o poder de um Deus, vai falar exatamente como é que surgiu a figura de um faraó. Porque até então, essas primeiras civilizações, esses primeiros povos que fixaram moradia ao longo das margens do Rio Nilo, eles fixaram moradia em forma de aldeias. Essas aldeias, aos poucos, foram se destacando alguns chefes, alguns líderes que, com o passar do tempo, começaram a disputar entre eles territórios. E aos poucos, essas aldeias mais próximas uma das outras começaram a se unir para até então se fortalecerem e guerreando, conquistando outros territórios. Diante dessa situação, a gente vai observar que se forma no Egito dois povos. Os povos que estariam localizados no Baixo Egito e os povos que estariam localizados no Alto Egito. Quem estava sob o governo dos povos do Alto Egito, eles estariam aqui, os reis, né, desses pequenos povos aí, eles usavam a coroa branca, a do Alto Egito. E os reis que estavam localizados no Baixo Egito, eles usavam uma coroa vermelha. E com o passar do tempo, lá por volta do ano 3100, diante de muitas guerras, muitas disputas territoriais, né, acabou eles unificando o governo ficou unificado em uma só pessoa. Essa uma única pessoa vem aí na figura de Menes, que vai ser o primeiro faraó do Egito. Através dessa unificação do Alto Egito, do Baixo Egito, na figura desse Menes, vocês vão observar que a coroa, que até então antes era vermelha ou era branca, em uma só pessoa vai ser usada as duas cores, representando aí a unificação desses dois reinos. E por que houve essa unificação? Foi necessária essa unificação porque até então começou a surgir naquela região outros povos que começaram a guerrear com eles, certo? Disputando aquela região. E para eles se fortalecerem, para eles serem mais fortes, para eles não perderem território, foi necessário essa unificação aí de povos, na figura de um rei chamado aí Faraó. Surge o primeiro faraó na figura de Menes, tá? Para poder governar melhor essa região. E lembrando, esse faraó, ele era um governo teocrático. Por que teocrático? Porque ele era um governo ligado à religião. Os egípcios olhavam para o faraó, não via ele apenas somente como um representante temporal, ou seja, um governo da terra, via nele como um representante dos deuses na terra. Então ele era muito bem reverenciado e respeitado. Agora vamos para o subtítulo que fala sobre as relações sociais no Egito Antigo. Bom, a sociedade egípcia, ela era bastante desigual, certo? Não permitia ascensão social, quase não havia mobilidade social. Ou seja, o indivíduo que nascesse numa determinada classe social, ele tinha muito mais chance de morrer naquela classe social do que ao longo de sua vida mudar de classe social. E como é que essa classe social estava distribuída? Imaginemos uma pirâmide. No topo dessa pirâmide vai estar lá Faraó e a sua família,
tá? Faraó e a sua família. Abaixo de Faraó, vamos ver aí a figura dos sacerdotes estes que cuidavam dos templos, que cuidavam das questões religiosas, tá? Abaixo dos sacerdotes, que seria a classe da elite, eu tô falando da classe da elite. Na classe da elite nós temos os faraó com a sua família, os sacerdotes que lutavam, trabalhavam aí nas questões de templos, cuidavam das questões religiosas. Também vinha os escribas. Os escribas eram os homens que tinham o conhecimento, que tinham o domínio da escrita hieróglifa, aquela escrita que eu mencionei em sala com vocês, que era feita através de símbolos, que não era qualquer um que decifrava, certo? Bom, na classe da pirâmide, vamos imaginar no meio, ali naquela questão intermediária, quem eram as pessoas que faziam parte dessa classe intermediária? Nós vamos ter aí os militares, os artesãos que vão desenvolver toda e qualquer tipo, né, de artesanato, desde da joia, do ouro, até para aquelas questões mais simples, tá? E também os pequenos comerciantes. Já na base da sociedade egípcia, nós vamos ver aí os camponeses e os escravos. Muitos desses escravos eram escravos de guerra, né? Que acabavam ficando aí por questões de lutas que foram vencidas e ficavam trabalhando de forma bastante exaustiva para o faraó. Então, nós temos aí na base camponeses e os escravos, na base intermediária os soldados, juntamente com os comerciantes e os artesãos, e na parte de cima, que é a questão da parte da elite, faraó com a sua família, os sacerdotes e os escribas. E aí, nós vamos para o nosso próximo subtítulo, que vai dizer um povo, muitos deuses. Por que que os egípcios tinham muitos deuses? Então, quando eu digo que eles tinham muitos deuses, devemos entender que eles eram povos politeístas. Eles não eram como os povos hebreus que nós estudamos no capítulo anterior, que adoravam a um só Deus. Eles eram politeístas, eles adoravam a vários deuses, né? A história vai dizer que, inclusive, eles tinham o hábito de remeter essa adoração a deuses na figura aí da questão das forças naturais, como o sol, como a fertilidade do rio Nilo, na questão da natureza. Uma outra coisa interessante aqui que vai dizer no livro de vocês, que eu estou falando na página 81, tá? Vai dizer assim, que os deuses da mitologia egípcia assumiram também formas diversas, como humana, animal, ou até parte humana e parte animal. Aquela questão do antropozoomorfismo, que é aquilo que tem forma humana e forma animal. Isso aí é uma representação que a gente vai observar também que ela era muito vista nas civilizações da Mesopotâmia, tá? Da antiga Mesopotâmia. Embora fosse comum que cada cidade egípcia, né, tivesse aí um deus que eles viessem apreciar ou remeter a algum fenômenos da natureza, vamos observar que alguns desses tantos que existiam era mais comum entre todos eles, como o Osíris, tá? Conhecido aí como deus do mundo dos mortos. Vamos ver também aqui o Horus, também era bastante comum, e também a deusa Ísis. Se vocês virarem a página, na página 82, que ainda dá continuidade a esse tema, vocês vão ler aqui a história da mitologia que fala um pouquinho sobre Osíris e Ísis, que eram irmãos que se casaram e geraram Horus, né? É uma história até muito boa de se ler. Eu peço para vocês lerem, que vai ficar uma compreensão até bem melhor ao fazerem a leitura, tá? E finalizando na página 82, nós temos aqui
um dos objetos mais curiosos que acompanhavam os corpos mumificados, que está nessa questão aí de deuses do Egito, né, antigo, é que era o livro conhecido como Livro dos Mortos, feitos de um rolo de papiro, e ele era projetado para funcionar como guia para a alma ao outro mundo. Isso uma vez que os egípcios, eles acreditavam na mumificação, na vida, tá? Na vida após a morte, ou seja, o camarada lá morria, mas eles acreditavam que eles iam ter uma outra vida, e lá nessa outra vida eles poderiam precisar do seu corpo. Por isso que entra essa questão da mumificação, aonde que eles faziam todo aquele processo de mumificação. Às vezes, muitas das vezes, os seus corpos eram guardados com alguns dos seus tesouros, certo? Acompanhava-se desse livrinho que talvez ele poderia precisar lá no mundo dos mortos. Isso aí, gente, é uma cultura da época, era o que eles acreditavam na época, né? Inclusive, muito desses sarcófagos que foram achados, algumas múmias, tem prova, né, que era encontrado algumas joias que foram colocadas ali junto a essas múmias. Nós temos aqui na página 83 uma ilustração que nos mostra a apresentação da alma por Horus a Osíris, né? O julgamento, a cena é o fragmento do livro dos mortos. Depois você olhem aí com com certo carinho para vocês entenderem um pouquinho melhor. Virando a página, o nosso último subtítulo nos traz assim: como ficamos sabendo das histórias dos antigos egípcios? Como que vocês imaginam que chegou até nós a história desse povo que viveu lá na antiguidade e ainda por cima se tinha uma escrita de difícil interpretação? A história vai dizer que por muito tempo tudo que estava escrito nos túmulos, nos sarcófagos, nas pedras, nas tábuas, nos papiros, na escrita hieróglifo, foi muito tempo guardado por conta de não haver pessoas suficientes, né, ou pessoas certas para interpretar toda essa riqueza de conhecimento desses povos antigos egípcios. Foi necessário haver a descoberta da pedra de Roseta. Essa pedra de Roseta, como eu já falei um pouquinho antes de uma dessas partes dos vídeos, vai dizer que quando Napoleão Bonaparte, no século XIX, ele chegou nessa região do Egito Antigo, lá com a sua tropa, e eles descobriram lá essa pedra de Roseta e levaram para a França. E por muito tempo, mais de 20 anos ou quase 20 anos, a história vai dizer que ficou ali esquecida como quase ninguém, né? Como se ninguém conseguisse interpretá-la. Aqui vai dizer na página 85, olha o que diz: como a língua egípcia antiga havia se perdido no tempo, seria improvável obter seu significado. Foi possível ter acesso aos hieróglifos comparados ao grego, uma língua conhecida e ainda utilizada. Nessa pedra de Roseta, ela tinha 3 tipos de escrita, certo? E o fato de ter uma escrita grega, foi possível que o francês, tá? Estudada por um francês e o inglês, durante 20 anos, eles conseguissem, uma vez que eles conseguiram interpretar a escrita grega, eles conseguiram aos poucos, vai levar um período aí de 20 anos, a interpretação do que é que estava escrito ali naquela pedra, na escrita hieróglifa, a interpretação. Eles chegaram a essa interpretação. Uma vez chegando a essa interpretação, foi possível, aos poucos, eles começarem a desvendar todo esse mistério em papiros, nas paredes dos túmulos das pirâmides, nos sarcófagos, certo? Todos esses registros antigos que estavam guardados e que não tinha ninguém para interpretar. A história vai dizer que foi o francês Jean-François, né, Champollion, um egiptólogo francês, que no ano de 1822 conseguiu decifrar
todas essas mensagens. E graças às descobertas arqueológicas e aos registros em escritas egípcias que foram decifrados no século XIX, podemos hoje conhecer mais essa antiga civilização. Então, o que eu quero deixar para vocês aí de tarefa? Vocês irão, primeiramente, dar continuidade. Vocês fizeram um resumo da página 75, a página 78. Então agora eu gostaria que vocês continuassem a leitura da página 80, a página 85, do jeitinho que eu expliquei. Façam leitura, grifem os principais parágrafos, tá? E transcrevam para o caderno esses principais parágrafos. Não se esqueçam, a cada subtítulo vocês irão colocar lá o que vocês conseguiram assimilar de mais importância, tá? Vão dando esse certo destaque. Depois que vocês fizerem esse resumo, eu quero passar para vocês também as atividades do capítulo 5, que fala sobre o Egito Antigo. Mas nós vamos focar na página 85. As atividades irão começar na página 85. Não vale as atividades das páginas anteriores. Só a partir da página 85 na questão invertida, primeira atividade. Aí vem a questão 1 e 2 do tema aqui, atividades. Aí vocês vão desenvolver até a página 88. Por quê? Eu creio que se vocês primeiramente fazerem o resumo vai exigir de vocês uma leitura das páginas que vocês não leram ainda. Fazerem o resumo, nota de P3, hein? Aí vocês vão me dizer, professora, como que eu vou encontrar a senhora? Não importa. Na hora que eu encontrar, eu vou ter tempo suficiente para me olhar o caderninho se teve esse resumo aí, para contar aí na notinha de P3 de vocês. E lembre-se que leitura nunca é demais. Muito pelo contrário, ajuda muito mais aí na assimilação do conteúdo. Vocês irão fazer essa leitura, irão fazer essas atividades e para a próxima semana estarei deixando na Secretaria da Escola uma atividade lá para vocês desenvolverem em casa. Ok? Vocês não estão de férias. Não deixe a mente de vocês ficarem preguiçosa, tá? Bom estudo e um beijo no coração de cada um de vocês. Fique com Deus.